Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de setembro de 2014, é um domingo. Nós estamos no verbete de número 3138. São 5 páginas, 50 elogias e 9 máximos. O tema de hoje é nostalgia, a especialidade é nostologia. O nosso verbetógrafo é o Ricardo Zaslavski. Ricardo, ele é médico, especialista em medicina de família e comunidade, em terapia sistêmica de família e casal. Ele é voluntário desde 2004, docente desde 2006, tenepsista desde 2014 e agora ele também é professor da Universidade de Medicina da UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Definologia. A nostalgia é o sentimento da consciência homem ou mulher de saudade intensa e idealizada de época passada dessa existência ou de retrovida, exercendo o efeito de fuga da realidade consciencial atual e dos desafios evolutivos do presente. Na pensenologia, o holopensene pessoal da nostalgia, a lembrança da infância enquanto refúgio pensênico em momento de crise. O retorno à cidade natal, a dificuldade em aceitar a passagem do tempo, o sentimento de obrigatoriedade em manter as memórias da família, o fato de alguns adolescentes viverem a adolescência dos pais, a tentativa de recuperação da mística de outro tempo, os referenciais estéticos dos anos 60 e 70 do século XX, a mudança da cidade ou país de origem enquanto estímulo mobilizador da riqueza intraconsciencial. Na parafatologia, o desejo de viver em outra época, quando acoplado a consciex do mesmo período, a necessidade de superação do modus operandi nostálgico para a preparação do trabalho na pré-intermissiologia e por aí vai. Na cabativa, na remissiologia, nós chamamos a atenção para antepassado de si mesmo, aqui e agora multidimensional, atraso de vida, mega retrocesso e melim. A nostalgia é o adoecimento da relação das pessoas com a passagem do tempo e evidencia as dificuldades intraconscienciais na superação do passado e vislumbramento do futuro. Você sente profunda necessidade de o passado ainda estar presente hoje? Em caso afirmativo, quando pretende superar a nostalgia e seguir em frente rumo à autoevolução? Na filmografia nós temos 2 itens, na bibliografia nós temos 5 e na webgrafia nós temos também 2 itens. Na nossa mega análise nós temos os seguintes itens: fuga, apego, revival, passado, tristeza, saudade, memória, retrovida, idealização, anacronismo, egocentrismo, adoecimento, imaturidade, inutilogia, nostologia, seriexologia, mimeticologia, autocriticologia, psicossomatologia e retroperspectivologia. Nós vamos começar aqui, então, o nosso verbete, fazendo a pergunta para o Ricardo, que é o médico: por que nostalgia? Bom, boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. O motivo pelo qual eu decidi escrever sobre esse tema tem relação com o fato de que, nesta vida, em vários momentos dessa vida, eu tive um profundo desejo de ter vivido em outro contexto histórico. Pode falar qual? Sim, claro, eu certamente falarei. Então, em vários momentos dessa vida, eu tive vontade de ter vivido na década de 60 deste século. Né? Já tive vontade... É do século passado, perdão, estão me corrigindo aqui. Né? Essa gafe é uma gafe de alguém que está superando a nostalgia. Né? Achar que ainda estamos no século XX. Já está tão presente, né, Ricardo? Então, independentemente se essa vontade tinha lógica ou não. Então, de ter vivido durante a Segunda Guerra Mundial, de ter vivido durante a Primeira Guerra Mundial, de ter vivido nos tempos da campanha gaúcha, em que, né, nos tempos áureos daquela história, né,
Então, praticamente todos os contextos históricos que eu, em algum momento, decidi estudar, eu tive um profundo desejo de ter vivido naquela época. Então, isso me despertou o sentimento de... O que acontece que eu sou uma consciência que, quando tem contato com o contexto, isso me desperta um profundo desejo de ter vivido lá. Nem todas as pessoas são assim, né? Por que eu sou assim? Então, isso me fez pesquisar esse tema. Um ponto interessante que eu quero chamar a atenção, quando eu submeti esse tema à aprovação, ele foi aprovado e eu comecei a pesquisar. E a surpresa que eu tive foi quando eu tive contato com o pesquisador que primeiro propôs esse tema. A pessoa que primeiro propôs o termo nostalgia, ele foi um médico no final do século XVII que morava numa cidade que era uma tríplice fronteira, entre Suíça, França e Alemanha. Então, isso é uma semelhança entre nós dois. Qual era a religião dele? Não consegui descobrir isso. Eu tenho muito pouco dado sobre a biografia dele. Mas uma outra semelhança é que uma boa parte do trabalho dele sobre nostalgia envolveu soldados que retornavam para casa do campo de batalha. E isso é um tema meu de pesquisa também, que é o pacifismo, as iniciativas pacíficas entre árabes e judeus, né, e todo o processo de pacificação de pessoas que eram soldados. Uma outra semelhança entre eu e ele é que, na introdução do livro dele, ele fala que esse livro sobre nostalgia que ele escreveu em 1688, ele está escrevendo sobre um tema que todos os médicos sabem que existe, mas ninguém escreve sobre isso. Ele coloca, né? E eu também estudo alguns temas dentro da medicina. Por exemplo, um tema meu de pesquisa como médico é o processo do transtorno da poliqueixa, dos pacientes poliqueixosos. Isso eu estudo já há bastante tempo. Todo médico sabe que isso existe, que esses pacientes existem, e ninguém escreve sobre isso. A literatura sobre pacientes poliqueixosos é das ciências sociais. Então eu fiquei impressionado com a quantidade de semelhanças entre nós dois. Esse médico, você fala o que está na etimologia, né? É o Johannes Hofer. Lá, o segundo aqui. O primeiro médico foi professor dele, e ele foi quem originalmente propôs o tema. Mas esse médico que propôs o tema, ele não aprofundou no assunto. Ele apenas sugeriu que o seu aluno aprofundasse, né? Então, quem realmente recebe o crédito pelo início do estudo é o Johannes Hofer. Agora, é interessante esse seu tema, que você tem aqui na filmografia, um filme que é perfeito, né? Para o seu tema, que é Meia Noite em Paris. Quer dizer, o filme todo, não sei se vocês assistiram, né, de Woody Allen, é uma nostalgia só, né? Uma nostalgia só. Hã? Exatamente, que ele pretende ser escritor, mas ele vai contando as épocas, né? E cada pessoa é nostálgica da sua época anterior. O final é impressionante, eu não vou contar o final, mas é impressionante, né, para quem não viu. Vale a pena, para quem estuda esse tema e essas patologias dessa área, esse filme é muito bom. Ricardo, Fatologia, página 12, primeira linha. Quanto ao retorno à cidade natal, o ideal é só retornarmos lá de tempos em tempos, ou podemos retornar para vivermos lá de novo, em definitivo? Olha, não existe uma resposta absoluta para isso que você está perguntando, o que é o ideal. O ideal é o que a pessoa sente que é o ideal. Agora, a pessoa precisa entender algumas coisas antes de tomar uma decisão a esse respeito, precisa ponderar algumas coisas. Quando a pessoa sai da sua cidade natal, inequivocamente ela vai ter um processo de saudade daquele local, né? Das ruas, das pessoas, dos hábitos. Vamos dizer assim, inequivocamente não, a maioria acaba tendo algum grau. Esse grau de saudade, vamos dizer assim, ele muitas vezes não é um grau impeditivo da vida da pessoa, na nova cidade. Mas a pessoa precisa lembrar de que quando ela retorna para a cidade de origem, muitas vezes ela sente as coisas que ela sentia, né? Ela às vezes enfrenta problemas que ela enfrentava naquela época, então ela tem que ter muito critério na hora de voltar. Ela reencontra com o CIEX, né? Reencontra com o CIEX. Agora, também não é o ideal que ela estabeleça uma relação com a sua cidade natal, uma relação do tipo fuga, né? Ela tem que poder voltar também à cidade natal dela, com os trafores que ela desenvolveu de uma forma teática. Se ela se tornou uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais independente, mais autônoma, ela tem que também poder voltar para a cidade natal e exercer todos esses traforas que ela desenvolveu na nova cidade. Não adianta também ela voltar abóbora quando volta para a cidade. Até para atender o grupo que ela deixou, né? Pilar. Uma pergunta, mas é uma associação de entendimento
do que o professor Ricardo se referiu, porque ele havia comentado antes do que ele fazia quando ele assistia lá como é que se diz, os desfiles militares. Ele ia na ambulância atrás, né, para recuperar ou para atender aqueles que se sentissem mal. Acontece que agora ele se referiu a uma cidade natal desse autor, Johannes Hofer, que vivia num local onde ele recebia também os soldados que chegavam para ele atender. É isso? Isso, é mais uma semelhança que eu tinha esquecido de falar aqui no início. Então, em 2005, eu fiz serviço militar como médico na cidade no Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria, que é o segundo maior contingente militar do Brasil. Na época tinha 32 mil militares, não sei como é que está hoje. E eu participei do desfile da independência nessa cidade, numa ambulância lá no fundo do desfile. E o meu papel principal era atender e recolher as pessoas que passavam mal durante o desfile. Aliás, só antes de você fazer a pergunta, eu quero só fazer uma colocação também. Eu desejo, né, de que todos os tertulianos, teletertulianos e paratertulianos que estejam aqui participando, né, dessa tertúlia, justamente não é uma coincidência esse tema estar no dia da independência do Brasil. Então eu desejo que todos possam estabelecer uma relação com o seu passado que seja uma relação muito mais de independência do que de prisão. Então, simbolicamente, essa data foi de caso pensado. Eu, inclusive, vou pular uma pergunta aqui, gente, que é para poder atender essa questão. Então, vou adiantar uma pergunta. Que o rapaz, ele de Santa Maria, e ele diz assim, muito importante esse verbete ser apresentado nessa data. Estou aqui estudando e ouvindo os tambores do desfile de 7 de setembro que ocorre em uma avenida muito próximo da minha casa. Não seria este, talvez, o mega saudosismo patológico aonde se enalteça os feitos bélicos e o poderio militar? Poderia discorrer sobre tal fato? Sim, sem dúvida. Essas datas militares, que são datas cívicas que são comemoradas, elas são, de fato, como você falou, eu assino embaixo, um enaltecimento do belicismo. Então, se o belicismo, a gente pode eventualmente conjecturar que no passado isso teve uma sua função importante, se a gente pode eventualmente conjecturar isso, é questionável isso, né? De fato, hoje em dia, o nosso rumo, o norte que a gente tem que ter é o antibelicismo, é o pacifismo. Então, você comemorar uma data bélica realmente é algo muito anacrônico. Isso sem contar o fato de que o exército brasileiro, ele impõe uma ideia de bravura na independência brasileira, que é uma ideia totalmente equivocada. A gente sabe que a independência do Brasil não foi conquistada em batalhas, foi os portugueses que na época estavam aqui saíram correndo, e, né, tem alguns lugares que dizem que Dom Pedro I, naquele quadro em que ele empunhava uma espada, né, as margens do rio Ipiranga, ele estava com diarreia, com febre naquele dia. Então, o backstage era outro. Pois é, então um dos processos mais patológicos desse processo de nostalgia é imprimir uma ideia de bravura numa situação absolutamente trivial. Temos uma portuguesa que está rindo aqui da situação, né? Foi isso? Do grito da independência. Aqui, ó, Fatologia, página 12, segunda linha. Como funciona na prática a nostalgia inconsciente? Podemos ser induzidos a cometer erros a partir dessa nostalgia indefinida? Sim. A nostalgia inconsciente funciona da seguinte forma. Todo anacronismo consciencial não deixa de ser uma nostalgia. O que quer dizer um anacronismo consciencial? Quando a gente tem um traço que já passou, já era, quando a gente tem um comportamento que já não está mais condizente com o momento de vida que a gente tem atualmente, a gente está exercendo esse traço extemporaneamente. Então, a gente está sendo, atualmente, de uma mesma forma que a gente era no passado. Então, toda imaturidade é um anacronismo, então toda imaturidade, de certa forma, é uma nostalgia. Nostalgia inconsciente, porque não necessariamente as pessoas que têm um traço imaturo, que está em exercício atualmente, não necessariamente elas pensam, que saudade do tempo, né, do passado, em que eu era assim ou que eu era assado. Não, às vezes o pensamento não vem dessa forma, às vezes é apenas o mero exercício de uma imaturidade anacrônica.
Ricardo, parabéns aí pelo verbete. Eu relacionei muito o verbete à síndrome do estrangeiro, né? Porque aqui na etimologia você colocou, né, nostalgia, estado de tristeza causado pela distância do país natal, que é o banzo, né? É o banzo. E a gente tem falado muito de África, né, de navios negreiros, e tinha todo esse processo, né? A pessoa é arrancada lá da sua terra natal e vai para um país que ela não conhece nada. A força, né? A força e todo esse banzo que a pessoa sente, né, de saudade da terra natal. No caso de quem já teve síndrome de estrangeiro, sente saudade lá do curso intermissivo, né, do período intermissivo. E quando eu era criança eu também tinha muito saudade de uma época que eu não sei qual, né, que eu era uma outra época que era melhor do que essa, mas que eu não sabia localizar ela no tempo. Então, assim, como que a pessoa, né, no caso o intermissivista, né, vai trabalhar com a questão da nostalgia lá do curso intermissivo, e a partir do momento que ele aplica lá, começa a aplicar a PROEX, começa a colocar em prática a PROEX, essa nostalgia vai diminuindo. Não sei se você fez essa relação. Sim. Só um esclarecimento, obrigado pela pergunta, esclarecimento. Logo que esse termo foi cunhado, nos fins do século XVII, até início do século XX, ele tinha uma conotação que não é a conotação que a gente tem hoje, né? A nostalgia, ou originalmente como era das Heimweh, que é em alemão, era saudade de casa. Então ela era descrita como uma saudade dos soldados que iam para o campo de batalha, e eles tinham um processo de saudade tão intensa que eles ficavam impedidos de ir para o campo de batalha. No século XIX, aqui no Brasil, a nostalgia foi um problema de saúde pública, porque a incidência de suicídio em escravos era muito grande. Então, economicamente, do ponto de vista sanitário, né, na época, os senhores de escravo, então, né, investiam, compravam, né, escravos. Os escravos chegavam aqui e a saudade era tanta da sua terra natal que eles se matavam, né? Então, a concepção que nós temos atualmente é uma concepção do início do século XX, né? A respeito da questão da síndrome do estrangeiro, que você comentou, um ponto muito importante do processo da reciclagem da Consim nostálgica é a Consim gradualmente direcionar o ponteiro da sua bússola para o presente e para o futuro, né? Só que fazer isso, muitas vezes, é uma tarefa emocional. Não é uma tarefa meramente racional. Porque o que levou uma consciência a ter o ponteiro da sua bússola direcionado para o passado? Certamente foram fatos do passado que a pessoa, de uma forma ou de outra, não conseguiu superar. Então, para que a pessoa possa gradualmente direcionar o ponteiro da sua bússola para o presente e para o futuro, para construir a sua proexis, né, para assistir o seu público-alvo, para fazer todas as reconciliações e tal, a pessoa tem que, de alguma forma, revisitar esse passado, mas revisitar com técnicas apropriadas. Porque apenas a revisitação ao passado de uma forma desordenada, isso pode perpetuar o ciclo vicioso de prisão ao passado. Entendeu? Você sabe que, na etimologia, a nostalgia vem de nostos, que é reencontro, e algoz, que é dor. Isso. É a dor do reencontro. Quer dizer que é uma coisa que você fica, acho que, sonhando, idealizando de um passado, e aquilo dói, né? Acho que daí vem esse termo, que é o que você está falando aí, de rever o passado. Laura? Dentro da síndrome do estrangeiro, que ela trouxe ali, né? E desse anacronismo que você falou, quando a gente está manifestando traços que já são de outro período. Assim, quando nós somos criança ou adolescente, a gente tem muito essa necessidade de se reconhecer no meio, né, nas pessoas. E quando você ressoma num lugar que não tem nada a ver com o curso intermissivo, nem com as suas retrovidas, assim, dá uma sensação de... Por exemplo, eu nasci no Amazonas e eu desde cedo comecei a aprender inglês. E eu sentia que eu pensava melhor em inglês. E não dava para falar inglês com os amazonenses, né? Então, eu também era teimosa e eu não queria de jeito nenhum aceitar que eu estava em outro lugar, né? Não que até hoje eu tenho a sensação assim, legal, aqui é legal, tenho amigos intermissivos, mas eu ainda não estou me manifestando da melhor forma como era lá, né? Então, dentro desse processo da reciclagem, como que a Consim, que é teimosa, está na síndrome do estrangeiro, ela pode direcionar esse ponteiro da bússola, né? Como que é esse ponteiro emocional, assim? Como que ajusta ele?
Acho que tem muitas coisas que podem ser feitas, sim. Dentro do contexto da síndrome do estrangeiro, como a colega anterior falou, né, que envolve a saudade e a falta do curso intermissivo, a pessoa que é intermissivista, que se reconhece como intermissivista, certamente teve colegas de curso intermissivo. Então, os colegas estão por aí. Então, acho que um primeiro passo é a pessoa procurar se abrir, se predispor a encontrar os seus colegas de curso intermissivo, para que a pessoa possa lidar com esse sentimento de isolamento. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. Maneira, né, de ajudar. Esse é um primeiro ponto. Né? Agora, o outro ponto, quando a pessoa é mais nova, que daí envolve a síndrome do estrangeiro, mas também tem, misturado com a síndrome do estrangeiro, tem o porão consciencial. Então, são duas saudades, né, concomitantes. Então, é que, no caso que eu respondi, a resposta anterior para a colega, talvez envolvesse mais o processo de superação do porão do que propriamente, né, da síndrome do estrangeiro. Mas eu acho que tem que fazer, essa revisitação ao passado, ela é necessária. Né? Porque quando a gente revisita o passado com o intuito de resolver as coisas que ficaram pendentes, de reconciliar com pessoas com quem a gente teve conflito, cada resolução de tarefas inacabadas é uma unidade de medida de liberdade que a gente vai exercer ela no presente e no futuro. Né? Então, a gente tem um sentimento muito grande de autorização, a gente se sente autorizado a viver o presente e o futuro quando a gente resolve as coisas do passado. Entendi. Então, a nostalgia seria uma unidade de medida para entender que as coisas não ficaram bem resolvidas no passado. Nossa, muito bem. Olha, não tinha pensado nesses termos, acho que você sintetizou muito bem. Legal. O tanto que a pessoa é ou não nostálgica pode ser uma unidade de medida do quanto ela ainda está presa em situações passadas. Muito bem colocado. Obrigada. Agora, também tem um pouco aí nessa história toda da síndrome, né? Estou falando, da imaturidade, né? Quer dizer, todo mundo queria viver em comunidades avançadas o tempo inteiro. Quem que não quer? Mas a gente faz o que a gente pode, não o que a gente quer, né? Então, com a idade, né? O adolescente não percebe isso, mas à medida que ele vai ganhando uma idade, ele tem que entender que ele tem que trabalhar, responsabilidade, ele tem coisas a fazer nessa dimensão. Então, acho que esse senso de responsabilidade, Laura, também ajuda. Que a vida não é só... Mabel, hoje de manhã eu estava na escola de projeção lúcida, né? E o professor me perguntou assim, mas qual é a diferença entre nostalgia e saudade? Né? A saudade nem sempre é negativa. A nostalgia sempre é negativa, a saudade nem sempre. Por exemplo, o exemplo que vocês estão trazendo, né? A saudade do curso intermissivo. Ter saudade do curso intermissivo não necessariamente é negativo. Né? O curso intermissivo pode ser, às vezes, um componente que é uma bússola para eu direcionar as minhas ações atualmente. Se eu rememorar coisas que eu planejei, que eu vivenciei no curso intermissivo, isso pode me dar ferramentas para eu viver melhor hoje em dia. O problema é quando a saudade do curso intermissivo ela é tão intensa que eu não consigo viver a minha vida atual. Esse é o problema. Aí vira uma nostalgia. Não, fica disfuncional, né, isso. Ricardo, da vida atual. A pessoa quer viver só uma realidade que não existe. Aí Tudo bem? Pois não. Ricardo, na página 14, em Paradoxologia, você traz aí o paradoxo de algumas pessoas sentirem saudades de vivências dolorosas. Eu queria pegar esse gancho que você começou a trazer da saudade e que você expandisse essa questão desse paradoxo, dessas pessoas sentirem saudade de vivências que fizeram mal, de repente foram dolorosas, mas em que sentido? O que estaria por trás de alimentar esse sentimento de saudade por coisas que não fazem bem? O que acontece aqui é o seguinte, isso a gente vê muito no setor de saúde, como profissional de saúde a gente acaba vendo isso. Uma pessoa que viveu uma desgraça pessoal, uma situação muito difícil, muito traumática no nível pessoal. E essa situação traumática teve um desenrolar ao longo de anos e anos e anos, muitos anos vivendo aquilo. Chega um dado momento que é tanto tempo vivendo em função da situação traumática, que a situação traumática, de uma certa forma, acaba se tornando parte da pessoa que ela é. Como essas vivências, essa dor, essa vivência traumática se torna parte da pessoa que ela quando chega nesse ponto, se torna muito difícil querer mudar esse traço. Porque deixar de sofrer, de certa forma, é deixar de ser quem ela é. Entendeu? Então, pessoas, por exemplo, que sofreram abuso sexual e viveram caladas por 30 anos,
E ao longo desses 30 anos, essa situação de abuso interferiu permanentemente na vida da pessoa. Após 30 anos, um profissional de saúde pode eventualmente abordá-la e se dar conta de que aquilo faz parte da identidade dela. Aquilo interfere na saúde dela. Mas a pessoa é muito resistente a tocar nesse assunto, porque tocar nesse assunto implicaria em remexer coisas muito dolorosas, e implicaria talvez em mudar um modus operandi, mudar uma personalidade que já está vincada há mais de 30 anos. Então, nesse sentido, a pessoa talvez ela não quer deixar de viver a dor. Porque deixar de viver a dor significaria deixar de ser quem ela é. Tá, e tem apego envolvido. Além do apego, essa questão medo, da né? identidade, Deve ter medo. de fortalecer. Isso. Porque às vezes, assim, 30 anos vivendo, entre aspas, na clausura. Como que é a pessoa, de repente, se vê numa situação em que ela pode ver o sol, que ela pode respirar ar puro, que ela pode oxigenar as ideias? Às vezes pode dar medo. Você sabe que você está falando isso, eu me lembrei do caso dos palestinos ali na faixa de Gaza e dos judeus. Eles não sabem viver de outra maneira. Não. Eu fiquei pensando, eles vivem daquele jeito provavelmente porque eles não sabem viver de outra maneira, mais ou menos o que você está falando. Hã? Não sei se não tiver opção, mas de qualquer maneira eles não têm parâmetro. Já se habituaram, a vida é aquilo. Né, ressomam, dessomam, continuam naquele ambiente extrafísico, ressomam da mesma forma, ou talvez só mudando de lado, né, e sempre repetindo, né, provavelmente. Talvez, a milênios. gente até pode levantar a hipótese dentro do que foi perguntado agora, né, você trouxe a questão dos palestinos e dos judeus, né, se a gente for pensar, por exemplo, dentro da história dos judeus, a história dos judeus é toda permeada de perseguições, de mortes, de não adaptação a locais em que os judeus viveram em qualquer lugar. Né? Então, o processo da dor e da dificuldade, do trauma, permeou muito a história dos judeus. Até que, com o surgimento do Estado de Israel no pós-guerra, a ideia original, a princípio, né, seria ter uma pátria, um lugar para poder viver longe disso que flagelou eles há mais de 5.000 anos vem flagelando. Só que, como eu respondi, né, a dificuldade de viver sem dor, com as ideias oxigenadas, é tão grande que eles talvez precisem estar numa situação de conflito. Às vezes é uma coisa que é mais forte do que eles. É um jeito de ser, né? Tem perguntas aqui. Ricardo, eu gostaria que você comentasse sobre a relação da nostalgia com a parapsicose pós-dessomática. Né? Você traz aqui na fatologia, na 7ª linha, o fato de muitos idosos conversarem apenas sobre ocorrências do passado, né? Tem a questão da memória, que eles só vivem no passado, e também pensei acho que essa condição da ociosidade, né? Que acontece muito na sociedade, tem muitos idosos assim que vivem nessa condição, que é uma pré-condição de sofrer a parapsicose pós-dessomática. Né? Então, o que seria uma profilaxia? O que você poderia, né, sugerir para diminuir essa incidência? Né? Provavelmente não deve ser pouco. Né? Essa questão dos idosos que você comentou, não necessariamente idosos vivem isso. Às vezes pessoas que ainda não estão na terceira idade já estão nesse ponto. E isso não é necessariamente a manifestação de uma doença demencial. Quando que uma pessoa ela se torna uma pessoa que só fala de coisas do passado? Quando ela não se sente mais capaz de produzir fatos novos. Então, isso. Às vezes, eu conheço casos de pessoas que estão, por exemplo, na faixa dos 50 anos de idade, 40 e muitos, 50 e poucos anos, que sentem que a sua adolescência e a sua adultidade jovem foram tão marcantes, mas tão marcantes, e fizeram tantas coisas legais, que atualmente se tornaram pessoas que não produzem mais fatos novos. Elas apenas contam, dia após dia, conversa após conversa, interação após interação, as glórias da adolescência, entendeu? Então, essa é a questão. A gente tem que, uma profilaxia, se a gente pode falar dessa forma, a gente tem que organizar a nossa vida que nós permanentemente produzamos fatos novos na nossa vida. É só com a constante produção de fatos novos que a gente vai manter as nossas sinapses ativas, as nossas parasinapses ativas, as nossas reciclagens, as nossas assistências, a nossa produtividade enquanto consciência. Ricardo, mas dentro da produtividade, as pessoas que aposentam, por exemplo, os idosos, eles podem
né, tá fazendo voluntariado em alguma área, né? Eu acho que seria uma forma de prevenção, né, dessa condição. Sem dúvida. Escrevendo livros sobre a sua experiência de vida, fazendo voluntariado. Então, esse é o problema. Usar a própria experiência para ajudar os outros. Pois é. Agora, a pessoa que dessoma nessa condição, muito provavelmente, ela no extrafísico, ela vai continuar tendo saudade das glórias do passado, igualzinho ao que ela tinha logo antes de dessomar. Então, do ponto de vista da a vida ativa, a vida produtiva, ela é uma profilaxia para a psicose pós-dessoma. Nesse sentido, não sei se fica claro. Eu ia só juntar quando... Você ligou? Só ligar e esperar um pouquinho. Eu ia só juntar em relação ao que já a Mabel há pouco falou, em relação aos judeus e muçulmanos, só para juntar um factozinho. Acho que não está funcionando o microfone. Não está funcionando não, tá? Laura, presta da Laura. Eu ia só juntar em relação... Pega o da Laura que está melhor. Ainda não está funcionando. Eu ia só juntar em relação ao que a Mabel focou há pouco, entre judeus e muçulmanos, e um caso muito presente, que eu vivi agora em Londres durante 13 anos, e mesmo em Londres, os judeus e muçulmanos, eles vivem juntinho, fronteira a fronteira, no mesmo bairro. Continua a ser aquela confusão do costume, o judeu ortodoxo e o muçulmano praticante. Olha, só para também esclarecer isso que a colega falou, né? Em vários lugares do mundo, judeus e muçulmanos vivem amigavelmente, sem qualquer problema, moram, como você falou, no mesmo bairro, e dentro de Israel, no próprio território de Israel, ou nos chamados territórios ocupados, existem diversas iniciativas pacíficas entre árabes e judeus, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito do ambiental, econômico, industrial, comercial, que trabalham juntos, inclusive, acho que há uns 2 anos atrás, no Fórum Mundial de Davos, na Suíça, houve uma conferência dada por empresários judeus e empresários palestinos, mostrando, do ponto de vista econômico, por que a paz no Oriente Médio é a condição mais custo-efetiva. Bacana isso, hein? Pessoal, tem mais uma pergunta, e depois eu quero fazer as perguntas aqui, que a gente já está com mais de 20. Fazer algumas, pelo menos, daqui. Tá bom. Parabéns por verbete, Ricardo. Eu ia perguntar como poderia ser a profilaxia mais sutil da desapego, porque eu acho que a nostalgia se ha falado muito com o apego. Eu vou poner um exemplo. Eu faço algumas tertúlias, o professor Waldo falou, por exemplo, há pessoas que querem cambiar de Comunex, mas estão ainda pensando em Colômbia, não sei o quê. Ou seja, eu tomei isso personal, a única colombiana no verbete, em la mini. E eu falei, pero por quê? Eu nunca senti saudade da Colômbia como país. Eu sempre senti que ia morar fora da Colômbia. Depois fiz um curso de imersão agora, faz uns dias, de proyectioterapia, e na energização eu percebi isso. Eu percebi que eu estava despedindo-me companhias extrafísicas e entrando como um recebimento, um reencontro com outro grupo, que era muito mais homostático, foi muito legal, muito marcante. Mas eu desconhecia completamente esse traço, me entende? Ou seja, eu não sei que características intraconscienciais ficaram com esse apego, se me entende, que não permitia dar essa troca ou esse cambio mais antes, porque o professor Waldo já havia falado para mim isso, depois eu experimentei isso no curso de imersão. Então, essa é a pergunta, ou seja, no extrafísico, essas coisas sutiles, como uno logra medir esse tipo de apego ao passado, tipo de apego a consciências extrafísicas, ou esse tipo de teimosia que não permite, que de pronto não é uma nostalgia como tal, mas sí tem esse patrão de apego ao passado, apego ao consciências. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Sintetizando, a pergunta é como seria o processo de apego no extrafísico? É isso? Sim. Tá.
Eu acho o seguinte, as manifestações de apego nem sempre são óbvias. Às vezes, certas manifestações que alguém poderia dizer que não é apego, na verdade é. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vem de outro país para o Brasil, né, e uma pessoa muito inteligente, por exemplo, né, vem para o Brasil, e mês após mês, após mês, após mês, está aí, e tem alguma resistência em aprender português, por exemplo. Ou só lê jornal do país de origem. Isso. Então, a grande dificuldade de aprender a língua local por parte de uma pessoa que é muito inteligente, isso é uma forma indireta de nostalgia e de apego. Mesmo que, intraconsciencialmente, no discurso dela, aparentemente não há um apego, né? Mas a necessidade de manter a língua materna, de não querer, então isso às vezes é uma manifestação de apego. Do ponto de vista do extrafísico, eu acho muito improvável, talvez alguns colegas possam me corrigir, mas acho muito improvável que uma pessoa que ainda vivencia intensamente o traço do apego vá para, pelo menos imediatamente após a dessoma, para uma comunex mais avançada. Acho que não vai. Eu acho que ela vai, assim que ela descarta o soma, ela vai ficar por um tempo vivenciando, momento após momento após momento, as situações às quais ela está apegada. Então, eu acho que a parapsicose pós-dessoma é uma das manifestações de apego à realidade intrafísica prévia. Sim, em verdade, eu não falava da pós-dessoma, sino aqui mesmo. Por exemplo, para mim ha sido como uma paracirurgia estar acá, e eu percebi isso na energização, que eu estava cambiando de companhias extrafísicas, mas sim, ou seja, eu não havia percebido que eu tinha uma teimosia ali que eu não queria trocar, como por exemplo lo que você fala de linguagem e tudo isso, mas que isso com o linguagem para mim tem um nível mais, ao parecer tem um nível muito mais profundo, entende? Que eu experimentei aí en la descoincidência durante o campo. Então, não era pós-dessoma, era incluso acá mesmo nesta vida. Essa questão que você falou, né, de trocas de companhias extrafísicas, isso certamente envolve a questão de apego, desapego, nostalgia ou não, né? Às vezes a gente tem uma certa imaturidade, né? Porque a nossa imaturidade e a imaturidade de uma consciex, elas têm um efeito entre si, que é como se fosse uma chave e uma fechadura, entendeu? Então, se a gente tem essa imaturidade, a consciex também, a gente fica junto. E a possibilidade dessa consciex eventualmente vir a ser encaminhada para algum lugar, isso só pode abalar os nossos ganhos secundários a respeito de uma certa imaturidade. Então, nesse sentido, como já foi perguntado previamente, a saudade da dor, né? A vontade de que uma consciex que está comigo não vá embora, não vá ser encaminhada, porque eu estou tão familiarizado com aquele sentimento que eu indiretamente, eu quero que ela vá embora porque eu estou na dinâmica, mas ao mesmo tempo eu não quero que ela vá embora porque senão eu não vou saber direito mais quem eu sou. Então, nesse sentido... Além dos liames energéticos, né? Porque quando vai embora, você perde aquela energia. Tem um exemplo muito interessante, então, tem uma série de TV passando na HBO atualmente, que se chama The Knicks. Se escreve The Knicks, ou The Knicker. Sei. Que o primeiro episódio se passa num hospital em Nova York, em que mostra ali o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas logo após a descoberta da anestesia. Então, como aquilo foi tendo um grande desenvolvimento. E tem um dado momento, um dos médicos, chefes do hospital, que ele, depois da 12ª dessoma de paciente dele tentando desenvolver uma técnica cirúrgica, ele se mata, ele comete um suicídio. E o que era o grande amigo dele, que era o parceiro de cirurgia, de tanto que ele está em crise, num dado momento ele acorda de noite e vê o amigo que tinha se matado. E ambos eram viciados em heroína. E aí esse amigo recém-dessomado chega para ele e diz assim: amigo, em nome da nossa amizade, e entrega para ele uma seringa de heroína, e o que ainda está vivo, então se injeta heroína pelo prazer da consciex. Né? Então, é um exemplo. Isso aí. Você já resumiu, né? Fatologia, página 12, 9ª linha. Como é feito o uso político da nostalgia? Nesta época de pré-eleições, esse uso pode ser exacerbado? Pode.
Atualmente não tem. Quando eu coloquei esse item, eu lembrei de um fato de uns anos atrás, acho que atualmente isso não é mais feito, logo após, na primeira eleição, após, né, o término da ditadura, havia muita coisa do PDT e do PTB, lembrando assim, fazendo propaganda, que nós somos gente do Getúlio Vargas, né? Eu lembro do Brizola falando na TV disso, assim, que a nossa campanha, nós somos gente do Getúlio. Então, ele pegava uma situação do passado e fazia uso em campanha política disso. Eu, atualmente, sinceramente, não estou acompanhando muito a questão política, mas eu não sei que uso que está sendo feito da questão do acidente de avião, né, do Eduardo Campos, se isso está sendo feito algum tipo de uso ou não. Mas o fato é que, em nome da memória de grandes políticos, muitas vezes é organizada a campanha política. Nesse sentido. Professor Ricardo, para a Fatologia, página 13, 5ª linha. A assimilação com consciência de certo momento histórico, ao fazer estudo sobre o respectivo contexto vivido por ela na última existência, poderia exemplificar? Conhece algum caso de depressão nostálgica assimilada em estudos retrocognitivos? Eu não entendi a pressão nostálgica? Depressão nostálgica assimilada em estudos retrocognitivos. Eu acho que ela está querendo perguntar aí, se você faz a retrocognição, você entra numa depressão nostálgica em função da retrocognição que você teve. A questão é na 5ª linha, né? Na 5ª linha, ela diz assim, assimilação com consciência de certo momento item, né? Histórico. Tá. Quando a gente está estudando história, algum momento da história, especialmente se a gente está fazendo um estudo mais aprofundado, a gente está lendo, sublinhando, pensando, resumindo, estabelecendo relações, a gente faz uma grande conexão com o passado. E se tem consciências que ainda estão, né, enfim, no extrafísico, e tem relação com esse contexto histórico que a gente está estudando, é possível que a gente venha a ter alguma assimilação, alguma conexão com essas consciências. Consequentemente, não é de se estranhar que, às vezes, estudando história, a gente venha sentir vontade de ter vivido naquela época. Às vezes, a vontade de ter vivido naquela época... Que às vezes é da consciência, né, Ricardo? Às vezes é da consciência, exatamente. Tem um caso aqui, gente, que é justamente o que o Ricardo está falando, que é esse curso aqui, ó. Você prioriza a sua memória, é um curso da Consecutivos, que vai estudar a Juliana Costa, que foi a Emily Hobhouse, que era uma ativista inglesa que morava na África. Esse curso vai ser em 26 a 28 de setembro. Mas o interessante nessa história é que, quando ela, Juliana, começou a estudar a Emily, apareceu o Richard Burton, que é aquele que fez excursão na África, uma consciência. Então, ela evocou aquele rapaz que era da África e que fazia excursões. Então, é bem isso que você está falando. As evocações, elas acontecem naturalmente e cabe a consinha aqui, né, Ricardo, que você está falando, não entrar nessa, isso, a ponto de se desequilibrar. Isso que eu estava falando antes, assim, a pessoa que tem o desejo, tem o interesse, ou tem a necessidade de revisitar o passado por alguma forma, tem que se instrumentar para fazer isso de uma forma técnica. E não fazer isso de uma forma curiosa ou viajante. Né? A respeito da segunda pergunta da pessoa sobre a depressão, realmente, assim, se a gente... É uma pergunta da parafatologia. Se a pessoa tem contato com uma consciência que sente muito por ter morrido e ainda tem um desejo muito profundo, uma saudade daquele contexto em que ela vivia, a depressão pode ser uma consequência. O professor Valdo conta o caso daquela dona que ela não sabia que ela tinha sido uma fulana no passado, mas que ela enaltecia essa fulana, lembra desse caso? Em todos os tempos, como se fosse nostálgico, né? E depois que ela veio descobrir que era ela mesma. Então, ela estava fazendo, assim, a exacerbação dela própria no passado que ela tinha tido. Parabéns, Ricardo. Deixa eu te perguntar, você tem uma sugestão, não sei se vai achar pertinente, mas para a sindromologia, eu pensei na síndrome do estrangeiro, que eu acho que pode ter uma boa dose de nostalgia no contexto. Já foi sugerido no início. Ah, já? Uhum. Ah, tá, não peguei então. Ok? Posso continuar? Beleza, então? Pode continuar. Obrigado. Sinonimologia, página 12. Patopatridalgia é um neologismo da conscienciologia? Qual o significado? Não. Patopatridalgia é um termo usado pelo próprio Johannes Hofer, que foi quem cunhou o termo nostalgia.
O livro dele é de 1688. Em 1710, se eu não me engano, foi publicada a segunda edição do livro dele, em que o termo nostalgia foi modificado para patopatridalgia, que é o patopatridalgia. Patre tem a ver com a pátria, né? Algia tem a ver com dor e pato tem a ver com a questão de patológica. Então é uma saudade patológica da pátria, seria. Isso. Mas não é um neologismo da conscienciologia. São vários elementos aqui, né, formando uma palavra. Tecnologia, página 13, primeira linha. Pode explicar a técnica de reconhecimento da ambiguidade? Sim. O que acontece? Uma pessoa que vivencia a saudade de um outro tempo de uma forma sofrida, o sofrimento, de certa forma, mostra que ela já não quer mais aquilo. Em algum grau, já mostra que ela já não quer mais. Então, a pessoa que está em processo de superação da nostalgia, um ponto importante é ela se reconhecer como num estado de ambiguidade. O que é ambiguidade? Ambiguidade significa que a pessoa ainda quer viver as coisas do passado, mas, ao mesmo tempo, a mesma pessoa já não quer mais viver as coisas do passado. Então, isso a gente não deve menosprezar. Isso é o primeiro passo da reciclagem e é um passo importantíssimo. Então, o ato da pessoa reconhecer a si mesmo como já não, em algum grau, já não estar mais querendo aquilo, isso pode ser um processo autodesassediador muito grande. E é começo da convalescência, isso, né? Tem pergunta? Pode fazer? Oi. Eu queria te pedir para comentar na estrangeirismologia, o último item ali, né? Que é o Festival Woodstock. E também na masculinologia e feminologia, eu acho que tem o hippie, a hippie, né? E tem, suponho que tem relação. O que tu poderia comentar? Eu acho assim, obrigado pela pergunta. A questão do Festival Woodstock, do hippie e da hippie, talvez seja um dos grandes motivadores que tenham me feito escolher esse item para trabalhar, né? Então, o Festival Woodstock, para quem não conhece, foi um festival que aconteceu no mês de junho de 1969. Não lembro exatamente o nome da cidade, mas era nos arredores de Nova York, e que foi assim o auge ou a apoteose do movimento hippie da década de 70. Então, da década de 60. Então, a partir desse festival, todo esse movimento hippie, toda essa cultura foi lentamente, ao longo de alguns anos, entrando em decadência. Muitas pessoas que eram adultos jovens na época e que viveram essa geração hippie e que foram ao Woodstock, nunca mais conseguiram renovar e reciclar. Então nós temos hoje em dia pessoas aí que estão na faixa dos 70 anos de idade, que são barbudos, cabeludos, e ainda louvam os músicos da época, que muitos já morreram, né, tragicamente, inclusive. Então são pessoas que não conseguiram reciclar a sua vida. Só que um outro ponto, além dessas pessoas que viveram isso não terem muitas vezes conseguido reciclar, as novas gerações muitas vezes foram, entre aspas, contaminadas com esse processo. Então nós temos muitos jovens hippies que louvam e saúdam o processo do Woodstock atualmente como se tivessem vivido aquela época. Eventualmente, do ponto de vista da multiexistencialidade, até viveram, a gente não sabe, né? Então isso, para mim, foi um motivador, porque eu mesmo nessa vida já tive cabelo comprido, já toquei guitarra, já quis muito ter vivido nessa época. E acho que isso é uma coisa que acho bem importante colocar, que o profundo desejo, num certo momento, de ter vivido um outro momento, isso é uma coisa altamente estagnadora da evolução. A gente não consegue ter olhos para o futuro, a gente não consegue ter olhos para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não consegue ver a nossa realidade, porque a gente está perdendo muito tempo sofrendo pelo desejo de ter vivido outra época. Então... Meia-noite em Paris. Meia-noite em Paris. Só um pequeno comentário sobre isso também, né? Eu acho um paradoxo que os anos 60 são considerados pelos historiadores, considerado pelos historiadores e tal, uma época de grande renovação, né? Tal, no mundo, etc. Mas a pessoa fica presa nostalgicamente aos anos 60, né? Uma época de renovação. Isso não é um paradoxo, né? Quer dizer, se ela se identifica com uma época de renovação, mas ela fica presa ao passado no tempo que aquilo começou a se renovar e parou de se renovar. Quer dizer, então o ideal seria a pessoa tomar essa energia de renovação e continuar aplicando isso para tudo, para o resto daí em diante, né? Quer dizer, é muito contraditório e incoerente a pessoa que fica presa aos anos 60. Posso fazer uma pergunta?
¿Você pensó sobre la nostalgia y la relación con hipomemoria? Porque en ese proceso de nostalgia, de estar recordando el pasado, impide la neosinapsis y todo eso. Por ejemplo, en los casos de depresión hay muchos problemas de atención y después de problemas de atención empieza una hipomemoria. Então, não sei, você quer pensar? Olha, eu não tinha pensado inicialmente nessa relação, mas eu imagino que tenha. Porque uma pessoa que vive intensamente um contexto passado e que desejaria que esse contexto não tivesse passado, praticamente todas as sinapses dela estão voltadas a falar, entender e pensar sobre esse contexto passado. Então a pessoa não está muito predisposta a desenvolver novas sinapses para o contexto presente e futuro. Então é possível que tenha alguma relação. Agora, por outro lado, na prática, eu já vi pessoas nostálgicas que têm uma memória enorme, uma tremenda memória. Então, em tese, poderia ter relação. Mabel, eu só queria questionar uma coisa sobre esse comentário do Woodstock, que é assim, eu queria entender mais essa relação que você falou, algumas consciências podem ter relação com aquele período, mesmo não tendo vivido lá. Por quê? Porque quando eu fui na Inglaterra, eu fui numa cidade chamada Salisbury, e lá eu estava sentada num lago, veio um local e assim conversar comigo do nada, e ele falou assim que ali em Stonehenge, na década de 60, as pessoas vinham com os caminhões, os hippies da Inglaterra, e vinham fazer festival ali, ficavam fazendo música a noite toda. Eu achei bem curioso que ele chegou do nada para falar aquilo comigo, e eu senti vontade de estar lá naquela festa, naquele dia, lá naquele contexto. Eu fiquei pensando, mas eu não estava no extrafísico, né? Então, como que é? Mas aí quer falar, Ricardo? Não, pode. Não, a gente tem que lembrar que quando você está no extrafísico, você também pode estar, né? Não, sim, mas eu, na época, não fiz essa relação, né? Não sei se é isso que você... Não, acho que isso aí. Eu vou fazer, então, 2 perguntas e volto aí, tá? Para vocês. Estrangeirismologia, página 12. Sugiro incluir a novela Boogie Woogie e os remakes de novelas, como estrangeirismologia. E na fatologia, página 12, 4ª linha, pode exemplificar o fato de alguns adolescentes viverem a adolescência dos pais? Sim. O que acontece? Então, todo mundo, né, que chegou à adultidade teve a sua adolescência. Às vezes, quando os pais tiveram aspectos da sua adolescência que não foram bem resolvidos, né, às vezes, de alguma forma, eles transferem um pouco dessa adolescência para os seus filhos quando os filhos se tornam adolescentes. Então, por exemplo, apenas para a questão de... a gente está falando dos anos 60, Woodstock, etc., né? Aqueles pais que viveram essa época e que vivenciaram esse estereótipo todo, né? E que não querem abrir mão disso, não querem aceitar o fato de que o tempo passa e que as coisas têm que reciclar e que a fila anda e que a vida continua, né? Muitas vezes acaba gerando filhos que também têm um tipo parecido com o dos pais. Mas se a gente for pesquisar profundamente, assim, conversar com o filho sobre o que ele acha disso tudo, como que é, às vezes isso não é bem uma opção do filho. Às vezes isso acaba sendo uma coisa que, de uma forma indireta, foi imposta. Pode ser que não tenha sido conscientemente imposta, mas de alguma forma foi. Então, eu acho que é muito importante, do ponto de vista da decisão de ter filhos, por exemplo, o casal pensar se os aspectos da sua adolescência já estão bem resolvidos para si, ou se ainda existe um processo de saudade de algumas coisas da adolescência, porque corre o risco de, indiretamente, haver uma pressão em cima dos filhos. Eu tenho uma pena também de criança que sai da maternidade e já vai com a roupinha do time, do pai. Gente, que judiação que é aquilo, não é aquilo? Então você tem que torcer para esse time e vai em frente, quer dizer, é uma imposição. É mais ou menos isso que você está falando, que a criança, ela anda naquela situação ali. Trinomiologia, página 13, 1ª linha. Poderia expandir o trinômio escravidão, nostalgia, suicídio? Sim. Acho que isso eu havia comentado rapidamente antes. Trinômio, escravidão, nostalgia, suicídio. A nostalgia, inicialmente, como eu coloquei, ela tinha uma acepção de saudade da terra natal. Diferentemente de hoje em dia, que hoje em dia se considera mais como uma saudade do passado e tal. No Brasil... e em outros lugares do mundo que houve escravidão, isso foi
olhando sobre o prisma dos senhores de escravos, né? A gente não está olhando sobre o prisma do absurdo que é a escravidão. Eu estou olhando sobre o prisma de quem era comerciante de escravo. Isso era um problema para eles, porque os escravos tinham um processo de saudade muito grande ficavam doentes, né? do passado, de forma que eles cometiam suicídio. Então isso, todos conhecem o livro A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. O Joaquim Manuel de Macedo, ele era médico, e o trabalho de conclusão de curso dele em 1844 foi Considerações sobre a Nostalgia. E aqui ele estudou o caso da alta incidência de suicídio nos escravos do Rio de Janeiro. Que é o tal do banzo, não é? Que ela estava comentando, aquele banzo que eles sentem, né? Da cidade natal. Então esse é o trinômio. Agora, depois, então, como consegues, eles vão ter mais problemas, né? Porque além da nostalgia, tem o problema do suicídio. Agora, uma pena, né? O Joaquim Manuel de Macedo também, então ele escreveu, ele faz uma crítica à escravidão e à nostalgia muito discreta. Na verdade, ele está muito mais preocupado com a forma do texto romântico, porque ele é o fundador dos fundadores do romantismo brasileiro. Então ele tem um texto super romântico, mas do ponto de vista de criticar a escravidão e de criticar a nostalgia, ficou um pouco aquém a obra dele. Tematologia, página 12. O tema central não poderia ser neutro? Não há formas de nostalgia que não embarquem numa fuga somente na lembrança positiva de uma recordação? Não, não há. Nostalgia sempre é nosográfico. A lembrança positiva, o nome que a gente dá para isso é lembrança positiva, né? Por exemplo, a pessoa que revisita o passado para aprender com o passado, para lembrar um pouco da energia positiva, mas aquilo não atrapalha a vida atual da pessoa. A pessoa que na condição de profissional de saúde escuta um paciente ou escuta uma pessoa que quer falar do seu passado, e isso traz alívio para ela. Então, existem diversas formas positivas da gente revisitar o passado. A nostalgia é uma forma negativa e patológica de revisitar o passado. E a algia é dor. A algia é dor, isso. Até você comentou, né, Ricardo, a diferença disso para a saudade, por aí vai. Isso. Fatologia, página 12, terceira linha. Poderia enumerar quais os cuidados importantes ao realizar pesquisa genealógica? Sim. Eu tenho uma experiência com pesquisa genealógica. Eu e o meu irmão, que está sentado aqui do meu lado, nós fizemos por um período de 3 anos aproximadamente uma grande pesquisa genealógica na nossa família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Fazer pesquisa genealógica muitas vezes implica em conversar com as pessoas mais velhas da família, conversar com as pessoas mais novas que conheceram pessoas mais velhas que já dessomaram. No meu caso, eu fui a um outro país, conversei com uma pessoa de uma família que tem mais de 100 anos. O Alexandre também foi para um outro país, conversou com uma pessoa da família também de outros tempos. Então, a gente tem contato muito profundo com a coisa do outro tempo, com as pessoas, com as vivências, com a vida, com os fatos, com as dores, com as alegrias. E nesse sentido, com todas as interações energéticas que a gente tem com as consciências que estão falando sobre isso com a gente, com as fotos, a gente corre o risco, eventualmente, de ter uma saudade de que aquele tempo que se foi volte e que não tenha ido embora. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muito critério quando a gente conversar com pessoas mais velhas da nossa família, de que a vida dela é a vida dela, a minha vida é a minha vida. As vivências que ela teve são as vivências que ela teve, as vivências que eu tenho são as minhas atuais. E que o objetivo de revisitar o passado sempre é construir um futuro melhor, sempre é. Nunca é ficar remoendo como foi legal e botar isso num caldo de cultura, nunca é. Então, acho que esse é o ponto. Ricardo, também assim, estou fazendo uma relação, é meio que um paradoxo aqui que eu estou pensando em relação a esse tema, né? Que às vezes assim, o fato da pessoa ter nostalgia hoje, que ela não está dando valor para o que ela está vivenciando no momento e construindo o futuro a partir do que ela tem hoje. E muitas vezes assim, a pessoa rememorar uma vida passada, uma situação passada ruim, ajuda ela a dar mais valor para a vida atual. Então, assim, é meio que um paradoxo, né? Uma nostalgia ao contrário. Não sei se dá para a gente falar. Talvez assim. O nome para isso não seja nostalgia. Porque se a pessoa vai rememorar uma vivência ruim de uma outra vida, com o intuito de que isso tenha um efeito de choque para ela olhar para a vida atual,
Isso não é mais, isso já é a superação da nostalgia, isso já não é mais a nostalgia, né? A nostalgia é aquele retorno recorrente ao passado no sentido de ficar vivendo aquela dorzinha. Seria, né? uma terapêutica, então, Seria uma da terapêutica. nostalgia. Exatamente. Ricardo, você viu alguma coisa sobre, por exemplo, nostalgia de uma vida passada, ou de uma época passada, está dificultando a reciclagem do temperamento atual da pessoa, assim? Relação de nostalgia e reciclagem do temperamento? Você pode repetir a pergunta? Eu não entendi direito. Assim, a nostalgia de uma vida passada, por exemplo, ou de uma época passada, está dificultando as reciclagens da pessoa na vida atual, né? Ah, do temperamento. Tá, eu posso talvez trazer o meu exemplo, né? Eu tenho algumas hipóteses, eu já tive algumas vivências extrafísicas, projeção e tal, que envolveu o contexto meu no passado. Então, um traço que eu estou reciclando nessa vida, venho reciclando e tal, é a questão da raiva, da agressividade. E eu já tive algumas experiências de projeção em que eu estive envolvido em contextos muito raivosos e muito agressivos. Então, e essas projeções, elas aconteceram após eu me dar conta, né, de que esse era um traço que eu tinha que reciclar. Então, acho que talvez seja um exemplo ilustrativo, né, para esse caso. Ok. Você quer comentar? Quer falar? Acho que ela quer comentar. Uhum. Espera um pouquinho que demora. Só para completar, que se ele ainda tivesse apegado a esse processo da irritação e da raiva, realmente isso dificultaria fazer a reciclagem desse traço, o que impediria o melhoramento do temperamento, vamos dizer assim também. Se eu estou aqui, né, publicamente assumindo que eu estou reciclando isso, alguma coisa eu já andei, né? Fatologia, página 12, 7ª linha de baixo para cima. Poderia explicar a metanostalgia? Sim. A metanostalgia é um termo que eu não consegui trabalhar bem ele ainda, mas quando eu fui atrás de referências bibliográficas para trabalhar esse tema da nostalgia, eu achei alguns livros muito interessantes que fazem pensar sobre a metanostalgia. Um deles é esse aqui, que é uma biografia de uma atriz francesa chamada Simone Signoret, que o nome do livro é A Nostalgia Não É Mais o Que Era, né? Então, assim, puxa vida. Até isso está doloroso. É a nostalgia da nostalgia. Até tá doloroso até isso, né? E um outro livro também, essa a autora, ela é uma professora de literatura nos Estados Unidos, mas ela é russa, e ela escreveu, né, um livro chamado O Futuro da Nostalgia. Né? Então, o que será da nostalgia no futuro? Né? Como será isso? Né? Então, é interessante a gente pensar a ideia de que, eventualmente, as pessoas se preocupem que a nostalgia venha a terminar, né? Um certo culto à nostalgia. Cultiva, exatamente. Agora, seria bom explicar esse prefixo, o meta, que nem a metalinguística, que acho que isso ajuda a entender. O prefixo meta, vou dar um exemplo. O que é uma metacomunicação, né? Metacomunicação é a comunicação sobre a comunicação. Isso. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com ela aqui do lado. Aí, vamos dizer que eu digo alguma coisa que ela não gostou. Aí ela diz, não, só um pouquinho. A forma como você está se comunicando, eu não gostei. Então, nós nos comunicamos sobre a comunicação. Isso. Então, esse é o prefixo meta. que para poder entender a metanostalgia, né? Isso. Fatologia, página 12, 5ª linha de baixo para cima. Quais seriam os referenciais estéticos dos anos 60 e 70 do século XX? Tem alguma relação entre esse fato e as consciências que ressomaram nessa fase? Nessa fase, nos anos 60 e 70... Bom, enfim, o que seriam os referenciais estéticos dos anos 60 e 70? Né? Se a gente pensar do ponto de vista da história do Ocidente, porque acho que no Oriente talvez as coisas sejam diferentes, mas do ponto de vista do Ocidente, tudo que aconteceu culturalmente nos anos 60 e nos anos 70, um grande movimento de contestação política e social em toda a América Latina, nos Estados Unidos, em toda a Europa, né? O rock como o principal estilo de música que floresceu nesse período. As roupas, os homens de cabelo comprido, as roupas coloridas, as calças bocas de sino. Liberação sexual. Liberação sexual, a queima de sutiãs, as comunidades alternativas. Então, a pílula. A pílula, que já existia muito antes dos anos 60, mas que nos anos 60 o uso dela se tornou mais disseminado. Então, isso faz parte do referencial estético dos anos 60 e 70. Agora, se a gente for ver hoje em dia, né, atualmente, vamos dizer, do final do século XX para século XXI,
As pessoas que são ditas, entre aspas, alternativas, muitas vezes são pessoas que se vestem e têm interesses culturais e musicais muito semelhantes às pessoas que viveram nos anos 60 e 70. Então, o conceito de pessoa alternativa, o conceito do jovem rebelde, o conceito, né, do jovem contestador, que atualmente é vigente, ele nasceu nos anos 60 e 70. Antes dos anos 60 e 70, existia jovens rebeldes, existia jovem contestador, existia música, existia estética, mas o que existe hoje é isso. Se a gente for, eu tive um exemplo interessante, eu fui no congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, uma vez, né? Então, para mim, quando eu vi aquilo, não havia nenhuma diferença entre o congresso da UNE de 1999, que eu fui, e o congresso da UNE de 1967. Para mim era igual. As pessoas eram muito parecidas. Tinha luta armada, hein? Olha lá, a Tânia já está se pronunciando. Pois é, 67, na época tinha luta luta armada. Agora, a sensação que me dava olhando os meus colegas de congresso da UNE é que muitos ali desejariam que ainda tivesse luta armada para que eles pudessem ir para a luta armada. Quer fazer pergunta? Quero fazer 2 perguntas, Ricardo. Na fatologia, aqui na página 12, na última linha, a vivência emocional do tempo. O que você quer falar para a gente disso aí? O que acontece aqui é o seguinte, qualquer coisa que a gente vive, qualquer coisa, sejam coisas positivas, fatos negativos ou fatos até certo ponto neutros, geram na gente alguma emoção, né? Um churrasco de família, uma viagem que a gente fez, uma apresentação de um verbete, né, a publicação de um livro, um artigo, qualquer coisa imprime na gente uma emoção que é uma emoção única e particular daquela situação que a gente viveu. O meu terceiro verbete, que é hoje, não é igual ao meu segundo, que por sua vez não foi igual ao primeiro. Então todas as nossas vivências imprimem na gente uma emoção. Às vezes, a pessoa que tem tendência à nostalgia, muitas vezes ela se lembra no futuro da emoção daquela situação do passado. Então, às vezes, a emoção vivida em certas situações, elas podem ser desencadeadores de nostalgia. Da mesma forma que vivências positivas, se nós somos pessoas que revisitamos o passado de uma forma mais saudável, né, a lembrança de das emoções positivas do passado podem, às vezes, ser uma fonte de energia para o presente. E pode ter um estalo, como é que fala? Um instrumento retrocognitivo. Exatamente. Não sei se te esclareço, Tânia. Tá, beleza. Ainda tem mais outra questão. É na masculinologia e na feminologia. Tá. Você colocou o hippie. Você já falou um pouquinho isso, mas você podia concretizar a ideia do hippie? Está colocado aí nesses 2. Sim. Vamos na base, então. O que é um hippie? Qual é o conceito de hippie? Né? Então, o hippie é um estilo cultural, vamos dizer, uma pessoa, é uma consim, né, que classicamente surgiu na segunda metade dos anos 60, especialmente numa cultura ditada pelos Estados Unidos, mas que foi incorporado também na Europa e na América Latina, em vários locais, que trazia em si um ideal de liberação sexual, de contestação política, de drogas também, e de uma vida alternativa à vida conservadora vigente da época, que era nos anos 60. Né? Até certo ponto. Então, esse era o hippie. As influências do movimento hippie foram o orientalismo, foram também algumas pesquisas que aconteciam nos Estados Unidos com algumas drogas que futuramente se detectaram que eram drogas alucinógenas e que produziam experiências que foram chamadas experiências psicodélicas. Estados né? alterados. Estados né? alterados da de consciência. Né? Então, assim, essa é a base do que se chama de movimento hippie. Qual que é a relação do hippie com a nostalgia? Né? Como eu comentei antes, muitas pessoas que viveram o movimento hippie na sua época, passados os anos 70, passados os anos 80, passados os anos 90, nunca deixaram de viver esse ideal. Então, para eles continuaram tendo cabelo comprido, os homens continuaram tendo uma barba enorme, continuaram botando uma fita na cabeça, continuaram fumando maconha, mesmo que sejam pessoas já próximas aí, ou até na terceira idade, continuam fumando maconha. Então, muita dificuldade deles se desfazerem dessa vivência juvenil que foi muito marcante para eles. O outro ponto que envolve a nostalgia e o hippie é que esse referencial cultural do hippie, às vezes, ditou
referenciais culturais de gerações posteriores. Então, muitos jovens que não viveram a época hippie originalmente acabaram incorporando esse ideal hippie para a sua vida. Né? E aí fica nostálgico, você quer dizer, né? Aí gera aquela situação. O jovem do início do século XXI que queria muito ter estado no Woodstock, como eu queria ter ido ao Woodstock. Né? Agora, isso gera também uma indústria, né? Vamos falar sério. Tem uma indústria por trás disso. Tudo bem, Tânia? Tudo ótimo, muito obrigada. Parabéns, então, parabéns por esse verbete, ele está sendo um show. Eu estou adorando. Obrigado. Eu estou adorando, eu estou me sentindo... Pois é, me fez recordar aquela Tânia dos anos 60. Não, mas isso eu não quero voltar, não. Eu estou ótima. Eu estou ótima aqui. Eu estou me sentindo bem aqui. Muito obrigada. Gente, eu vou fazer 3 perguntas e eu passo para aí, tá? Porque eu tenho 20 aqui ainda. Maniologia, página 14. O que são a lipimania e a menomania? A menomania é um termo, e lipemania são 2 termos que o próprio Joaquim Manuel de Macedo traz no livro dele como sendo sinônimos de saudade do passado. E a lip? Então, os dois são ele traz. Muito bom. Tecnologia, segunda linha. Poderia explicar a técnica da reconciliação no aqui e agora multidimensional? Sim. O que faz com que uma pessoa, muitas vezes, fique presa ao passado? Uma das principais coisas que faz com que alguém fique preso ao passado são as reconciliações que deveria ter sido feito, mas não foram feitas. Então, aquele conflito, aquele litígio que aconteceu no passado, aquilo recorrentemente volta à cabeça da pessoa. A pessoa lembra dos diálogos, lembra das brigas, lembra das situações que ela vivenciou com outra pessoa, e isso acaba fazendo com que o passado ainda não seja passado, e sim seja um presente. Então, uma das formas de profilaxia que a gente tem, de nós nos tornarmos nostálgicos, ou uma profilaxia que tem da gente não viver preso ao passado, é a gente não perder a oportunidade de fazer as reconciliações no exato momento em que essas reconciliações se precipitam para serem feitas. Então, se alguma coisa aconteceu, promova, seja o protagonista dessa reconciliação, para que essa pendência não fique para o futuro. Né? Acho que esse é o ponto. Falando nisso, gente, aqui, ó, painel da África, já que nós estamos falando de reconciliações, vai ser um curso realizado aqui no CAEC, dia 13 e 14 de setembro. O pessoal que viajou para a África, eles vão estar falando um pouco sobre o que eles viram e sobre o futuro do trabalho da Conscienciologia ali na África. Então, é a Kátia, o João, tem o Loche, tem o Tony, a Tatiana, a própria Juliana e por aí vai. Então, é dia 13 e 14 de setembro de 2014. Fica aí o convite. Oi? Próximo final de semana. Fala, Ricardo. Só fazer uma última colocação a respeito dessa pergunta. A gente, como profissional de saúde, né, não só como consim, protagonista de reconciliação, que eu sou, mas também como profissional de saúde, né, que atendo pessoas no trabalho, né, às vezes, uma pendência, uma briga entre 2 pessoas, em que uma das pessoas dessoma, e a pessoa que ainda ficou por aqui, ela sente uma profunda dor por não ter conseguido fazer a reconciliação. Isso é uma situação que deixa marcas muito intensas e profundas na vida de quem ficou. E o arrependimento que isso gera, muitas vezes, é um arrependimento que às vezes dificulta muitos aspectos da vida da pessoa. É quase uma prisão, né, Ricardo? É quase uma prisão. Então, nesse sentido, a gente não deve perder a oportunidade de fazer todas as reconciliações, porque a gente não sabe como é que é o amanhã. Só para complementar, a gente já fez uma explanação bem rica sobre o período o que era o hippie, a filosofia, aquilo tudo, é que naquela época também aconteceu a Guerra do Vietnã, que foi uma alavanca para toda aquela revolta, aquela coisa toda. Acho que reforçou muito o movimento. Eu acho o seguinte também. Acho muito bom que você lembrou da questão da Guerra do Vietnã, porque a nostalgia e o contexto dos anos 60 lembra um detalhe que eu estava esquecendo. A nostalgia dos anos 60 é uma situação tão fora da realidade, porque as pessoas lembram, né, apenas dessa coisa hippie, do rock, da liberação. As pessoas esquecem que toda a América Latina vivia uma ditadura militar sanguinária, em que jovens desapareciam, eram torturados.
As pessoas nunca lembram da tortura, da ditadura militar, da repressão que acontecia nos Estados Unidos, do racismo nos Estados Unidos. As pessoas nunca lembram disso quando lembram dos anos 60. Mas elas você lembram sabe, apenas... Ricardo, eu vou fazer a meia-culpa da imprensa e da mídia de maneira geral. Eu acho que é uma grande responsabilidade midiática. Porque a mídia meio que enalteceu um pouco essa coisa da liberdade dos anos 60. Mas eles não fazem o cruzamento do jeito que você está falando. Ó, a realidade era aqui, mas tinha esse aqui. Uma ou outra matéria faz isso. A maioria é aquele ufanismo deles, aquela coisa que, sei lá, ideológica, né? E, enfim, e a mídia ajuda nesse sentido para criar até Ibope, né? Até vou desafiar os nostálgicos que estejam me ouvindo aí, né? Se você vai ter nostalgia de alguma coisa, tenha nostalgia do todo. Então, aprofunde no todo. Não fique numa parte só, não idealize. Né? Porque é um ideal. E nesse sentido, você então coloca em desafio, coloca em xeque a sua nostalgia. Se você ainda vai ter condições de mantê-la no momento que você vê a realidade como um todo. Agora, a nostalgia tem um quê de romantismo, não tem? Um pouco assim do romantismo, tem isso? Nostalgia e romantismo tem. Não tem essa coisa assim, né, do sofrimento, da... glamour. É um glamour, tem um glamour nostálgico, né? A idealização, é bem por aí. Mais alguém aqui? Tudo bem? Parafatologia, página 13, segunda linha. Poderia comentar as reciclagens intraconscienciais propiciando a desassimilação energética e assistência a consciex parapsicóticas nostálgicas? Sim. Uma consim nostálgica, muito provavelmente, ela está assimilada, está acoplada com uma consciex que sente saudade daquele contexto que a consim nostálgica também sente saudade. Então, existe uma dupla de nostálgicos, uma consim e uma consciex. A consim, ela tem plena autonomia sobre a sua vida e sobre as suas reciclagens. Então, à medida que ela reciclar, que ela entender o seu processo de nostalgia, que ela perceber que o passado já foi e que, na verdade, agora o importante é planejar o presente e planejar o futuro. E à medida que ela superar essa temática nostálgica, a consciex que está ali provavelmente não vai ter mais interesse. Ou a consciex também vai reciclar junto e também vai ser encaminhada para algum local em que ela possa ser assistida, ou ela vai desacoplar dali porque ali já não tem mais nada do interesse dela. Gente, aqui ó, tem que fazer uma divulgação do CIPRO, o 5º Congresso Internacional de Projeciologia. Ele vai acontecer de 31 de outubro a 2 de novembro de 2014, vai ser aqui em Foz do Iguaçu. Quem tiver interesse, então, entre em contato ali com o Instituto. São algumas páginas aqui de pessoas que estarão participando, é muita gente. E a gente sabe que o CIPRO, quando vem, ele mexe. Normalmente, o CIPRO mexe no grupo. Antinostálgico. Totalmente antinostálgico. E também tem imersão em conscienciometria de 7 a 9 de novembro de 2014, no Mabu, Interlúdio Iguaçu Convention, ou seja, no nosso hotel. Vai ser o evento de inauguração do Hotel da Conscienciologia, que fica aqui do lado, tá? Vão ter campos conscienciométricos com 4 epicons e alguns workshops conscienciométricos sobre trafor, trafar, trafal e por aí vai. Então, quem tiver interesse, de 7 a 9 de novembro, imersão em conscienciometria, inauguração do Hotel Mabu Interlúdio. Ricardo, fatologia, página 12, 4ª linha de baixo para cima. Poderia explicar o retorno exagerado às raízes enquanto ferramenta disfuncional para a superação de crises? Como funcionaria essa superação se a ferramenta é disfuncional? O que acontece? Muitas vezes a pessoa que está vivendo uma crise, especialmente se ela vivencia essa crise de uma forma que ela não está se sentindo no momento apta a resolvê-la, né? A pessoa tenta uma coisa dali e não consegue, tenta uma nova ferramenta dali e não consegue, uma nova estratégia aqui e não consegue, a crise permanece. Chega num dado momento que a pessoa muitas vezes acaba automaticamente, como um certo refúgio temporário, lembrando da infância, né? Como aquele tempo era bom. Né? Meu pé de laranja lima. Meu pé, exatamente. Não é isso? Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que, às vezes, é essa situação. Quando a pessoa se vê numa condição em que ela está com muita dificuldade de encontrar uma estratégia, acaba automaticamente lembrando do passado, de como era bom o passado e coisas desse tipo. Mas isso acaba se tornando uma ferramenta disfuncional se ela assim o fizer de uma maneira nostálgica. O que seria fazer isso de uma maneira nostálgica? É olhar para o passado
no sentido, com a sensação de que o passado é que era bom. Isso seria disfuncional. O funcional seria, talvez assim, se a pessoa não está encontrando soluções no presente, então ela poderia olhar para o passado para lembrar se ela já resolveu isso no passado de uma outra forma, lembrar se ela conhece alguém que já resolveu aquilo no passado, que ela poderia usar a estratégia da pessoa, entendeu? Isso seriam formas funcionais de retornar ao passado em momentos de crise. Fatologia, página 13, final da segunda linha. Poderia comentar a mudança da cidade ou país de origem enquanto estímulo mobilizador da riqueza intraconsciencial? Desde meus 10 anos, dizia a meus pais que não me casaria antes de ir a Paris. Contrariamente às tendências da família, fiz curso particular de francês, trabalhei em empresa francesa e finalmente fui para a França. Acabei casando com uma consim de origem francesa. E meus filhos são franceses. Meia-noite em Paris, olha lá. Essa mudança também não poderia representar uma nostalgia do passado, uma repetição? Olha, respondendo à primeira questão, quando a gente viaja para o exterior, a viagem para o exterior mobiliza na gente muitos recursos nossos. O primeiro e mais óbvio é a língua. Se for um país que não fala a nossa língua, não é a mesma língua, então a gente tem que falar outra língua. A outra coisa é a questão dos hábitos gastronômicos. Então, muitas vezes no outro país, a gente tem que aprender a lidar com uma gastronomia diferente da nossa. Uma terceira questão é hábitos de vida, comportamentos que as pessoas no outro país têm, que a gente precisa entender e se adaptar também àquilo de alguma forma. Então, à medida que a gente vai tendo as diversas experiências em outro país, nas mais diversas áreas da vida, isso vai mobilizando na gente recursos criativos para a gente poder lidar com essa realidade diferente da melhor forma possível, né? Então, isso é muito positivo. A questão que você comentou, se isso seria nostalgia, é importante você avaliar o seu caso, né? Como é que está a sua vida em Paris? Não sei se ainda mora em Paris, mas como é que está a vida? Né? Ela mora no exterior, mas acho que não é em Paris. Não é em Paris, mas é não, no mas exterior. É no exterior. Então, é muito importante assim, você avaliar qual que é a relação que você estabelece com esse local que você morou e com o local que você mora agora, né? Se você tem uma vida que você internamente, né, se sente feliz, se sente realizada, acha que está aí dentro dos rumos, acho pouco provável que seja uma nostalgia, né? Agora, é interessante a gente notar, não sei se alguém já notou, como tem pessoas no nosso grupo que têm nostalgia de Paris, da França. Eu conheço, pelo menos, além dela, que ela acabou de falar, na minha mente eu lembrei de 5 pessoas que têm uma profunda saudade da França. Inclusive, uma colega nossa foi morar na França, mas antes de chegar na França, ela parou em Barcelona, resolveu casar e ficou por ali mesmo. Ela não chegou na França, mas ela estava quase na fronteira. Ela estava na fronteira, mas ela ficou ali 20 anos. Mas o impulso dela era a França, e era Paris especificamente. É um caso para se estudar, né? Sindromologia, página 14. Sugiro incluir a síndrome do estrangeiro e colocar na bibliografia específica do livro Síndrome do Estrangeiro. Obrigado. Acho que com a terceira sugestão, acho que eu vou precisar aprofundar, estudar mais, né? Parafatologia, página 13, quarta linha. Poderia falar sobre a necessidade de superação do modus operandi nostálgico para a preparação do trabalho na pré-intermissiologia? Como podemos superar esse modus operandi? Bom, o que acontece? Até vou explicar um pouquinho de pré-intermissiologia, até para se os colegas quiserem, né, também acrescentar alguma questão, né? Então, o que tem se colocado muitas vezes aqui é que na nossa próxima intermissão, muitos de nós vão estar mais envolvidos muito intensamente com a reciclagem e com o resgate na baratrosfera, né, de consciências que estão diretamente relacionadas com a gente. Então, isso seria a pré-intermissiologia. Quando a gente tem um modus operandi nostálgico, ou seja, se a gente funciona muito com base na saudade do passado, a gente recorrentemente se lembra do passado e tem um desejo de que esse passado não tivesse passado, a gente vai ter muita dificuldade em trabalhar na pré-intermissiologia. Porque muitas das consciências extrafísicas que a gente vai resgatar, possivelmente são pessoas que ainda estão com uma alcunha mental muito grande da sua última vida intrafísica, né? Ainda vivendo rancores, mágoas, tristezas de vidas prévias.
Então, se a gente tiver um contato, né, uma interação energética com essas consciências com o intuito de assisti-las, mas a gente embarcar na canoa da nostalgia, a gente não vai conseguir resgatar e não vai conseguir assistir ninguém. Então é muito importante que a gente... Vai chorar, né, que nem dizer. Vai chorar. E nem sair de lá, ela tá lembrando, nem sair de lá. Por lá. Então é muito importante que quando a gente tiver contato com alguém que esteja vivendo esse processo de saudade do passado, a gente desenvolva a nossa criticidade para a gente não se deixar contaminar com isso. Mas para isso a gente tem que reciclar o traço. Ok. Eu vou para a última pergunta aqui, então depois disso, se vocês tiverem, que tinha fila, tá? Vou fazer essa última, a gente coloca. Trinomiologia, página 13. Hoje faz uma semana que um filho de um casal de amigos franceses se suicidou, aos 19 anos, jogando-se do 6º andar. A família, evidentemente, está inconsolável. Procurei encontrar palavras para ajudar. Ao ver o trinômio escravidão, nostalgia, suicídio, me fez pensar na nostalgia da baratrosfera ou de outras vidas. Qual seria a relação com a escravidão? Poderia explicar? Como a conscienciologia analisa a consciência suicida? Estaria embasada na nostalgia? Eu acho o seguinte, o suicídio pode, por hipótese, ser uma saudade da baratrosfera, né? Porque síndrome de abstinência da baratrosfera. Síndrome de abstinência da baratrosfera, como inclusive consta na sindromologia do verbete. Isso. Então, a pessoa, ela se vê numa condição de tamanha desesperança que ela sente internamente que não há recursos disponíveis na intrafisicalidade que permita a ela resolver um problema. E que, consequentemente e equivocadamente, ela conclui que a melhor solução é a retirada da própria, né, a desativação voluntária do próprio soma. Né? Então, num momento como esses, você comentou das palavras que você vem tentando trazer, né, para o casal de amigos que era pai dessa consciência. Um ponto muito importante nesse momento agudo pós-suicídio é que as pessoas que estão ao redor dos familiares que ficaram possam dar todo o apoio possível. Dar todo o apoio possível não significa necessariamente dizer palavras consoladoras. Pode ser ou não. Às vezes a mera presença reconfortante já é uma grande assistência. Às vezes a ajuda para resolver alguns problemas formais pode eventualmente também ajudar a pessoa nesse sentido, né? E ficar disponível para qualquer necessidade que essas pessoas que ficaram e que estão, né, sofrendo, que possa ajudar nessas necessidades. Então, um erro que as pessoas cometem quando vão consolar ou assistir alguém que perdeu ou que o familiar dessomou, é achar que tem que encontrar alguma palavra que vai urgentemente fazer com que o outro se sinta melhor. Isso não vai acontecer. Desista. Isso não vai acontecer. Doe-se holossomaticamente para essas pessoas por um período de tempo variável que vai depender. Faça isso. Não fique tão preocupado com as palavras. Ok. Perguntas? Parabéns aí, muito obrigada também. E eu queria sugerir aqui na colegiologia, o Colégio Invisível da Ressexologia. Tu falou o tempo inteiro, né? De recém, ressex. Ah, joia. Obrigado pelo... Está anotado aqui. Está anotado. Ricardo, poderia ampliar a proverbiologia, os dois itens da proverbiologia? Eu não entendi. Proverbiologia, página 12. Tá. Proverbiologia. Amar cria laços, odiar cria nós. Né? O que acontece? Quando a gente tem relações afetivas com as pessoas, relações positivas e afetivas, isso cria... A gente cria um laço com as pessoas. Né? E quando a gente cria esse laço afetivo e positivo com as pessoas, a distância, ela muitas vezes não é um problema. Mesmo que a gente fique um ano sem ver a pessoa, mesmo que a gente realmente nunca mais veja a pessoa, se o saldo daquela relação foi um saldo positivo, a gente se sente autorizado a viver o resto da nossa vida de uma forma plena. Aquela relação não deixou uma pedra no nosso sapato. Agora, quando a gente estabelece uma relação de ódio com as pessoas, mesmo que aquela pessoa com quem a gente estabeleceu uma relação de ódio, mesmo que a gente nunca mais veja aquela pessoa, a energia do ódio ela nunca vai embora. E os diálogos raivosos que a pessoa teve com aquela outra pessoa, eles recorrentemente voltam à mente da gente. Por isso que o ódio ele cria nós. Né?
E o amor cria laços, nesse sentido, né? Pensava isso como origem das amizades raríssimas, né? Que o afeto mais sadio que a consciência conseguiu encontrar. Além disso, mais uma pergunta. Eu não expliquei o segundo provérbio ainda. É porque são dois provérbios, né? O outro provérbio diz o seguinte: o passado, às vezes, torna-se mais imprevisível se comparado ao futuro. Isso é um provérbio russo, popular russo, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha para o passado, especialmente se é um passado polêmico, as pessoas no presente têm as mais diversas interpretações sobre o que aconteceu no passado, né? Às vezes a gente pega a questão política, se a gente colocar para conversar 3 ou 4 marxistas, né? Possivelmente cada um vai ter uma opinião diferente, os 4 vão sair brigando e depois de 4, 5 horas conversando, aquilo não vai ter se resolvido ainda, né? Então, quando se olha para o passado, especialmente por coisas polêmicas, coisas que ficaram inacabadas, coisas que tiveram às vezes algum efeito prejudicial, às vezes as pessoas no presente não têm um consenso sobre o que de fato aconteceu. Então, nesse sentido, o passado ele é imprevisível. O que aconteceu? Não, ninguém sabe direito. Nesse sentido. Os itens que estão marcando bem claro o que é nostalgia, né? Qual item? Binomiologia, no detalhismo, página 3. Sim. Qual deles que você quer que... Se poderia falar de cada um, pelo menos assim como uma definição. Mabel, dá o tempo? De tempo? Dá tempo, pode ir. Tá. Tranquilo. Vamos lá. O binômio nostalgia-música, o que acontece? A música, muitas vezes, ele é um desencadeador da nostalgia. Por exemplo, escutar músicas atualmente que as pessoas ouviam quando ouviam na infância. Então a pessoa lembra dos contextos da infância em que ouvia aquela música, né? Ou as pessoas escutam uma música típica de uma época do passado. Então a pessoa às vezes aquilo desperta um certo sentimento na pessoa, como se ela ainda vivesse naquele passado. Então a música muitas vezes é um desencadeador de nostalgia. Até dentro dessa questão dos anos 60, dos hippies que a gente falou, isso também entra nesse sentido, né? Na segunda linha ali, eu não vou seguir a ordem, tá? Eu vou falando, né? O binômio nostalgia primeira vez. O que acontece? A questão da primeira vez de qualquer coisa, né? A primeira vez que a gente vai para uma escola tal, a primeira relação sexual, o primeiro dia numa cidade nova, o primeiro dia num trabalho, né? O primeiro dia que um casal vai morar junto. Então, a primeira vez de qualquer coisa gera um impacto muito grande na gente. A gente fica com uma marca daquilo. Especialmente se a primeira experiência que a gente tem em qualquer aspecto da vida não foi uma experiência positiva, a gente pode às vezes ficar se lembrando daquilo recorrentemente e a gente eventualmente pode até ter uma certa desesperança de que aquilo nunca vai ser bom, se a primeira vez não foi boa, né? Paralelamente a isso, se a primeira vez foi boa, faz uma marca, né? Mas vamos dizer assim, num relacionamento, né? Mas o relacionamento termina, a pessoa às vezes pode ficar numa situação em que nunca mais nada vai ser bom, porque só o primeiro foi bom. E tanto uma situação quanto a outra não são saudáveis, não são positivas e não são reais. Porque ser bom ou não ser bom é algo que a gente constrói, não é algo que é dado de graça para nós, né? O binômio nostalgia-romantismo, a gente já comentou aqui. Né? Quando a gente olha para o passado e a gente sente saudade do passado, aquilo é algo idealizado, é algo romântico, porque para que a gente sinta saudade do passado, um dos pré-requisitos é que a gente não consiga ver o passado como ele realmente foi, né? A gente tem que ter uma visão idealizada do passado, como o exemplo que a gente deu dos anos 60, né? Por exemplo, né? Que havia muita ditadura militar, havia um processo de repressão muito grande, havia racismo, então as pessoas nunca lembram disso, então elas têm uma visão romântica. O binômio nostalgia-interiorose. A pessoa que vive num processo de saudade do passado e que a pessoa só tem olhos para o passado, de uma certa forma ela só tem olhos para ele mesmo, para a própria pessoa, né? Então a pessoa às vezes tem dificuldade de olhar para o seu companheiro ou para a sua companheira.
A pessoa, às vezes, tem dificuldade de olhar para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu trabalho. Ela não consegue, às vezes, enxergar, especialmente naquilo que a exemplologia traz, que é a mega nostalgia ou a maxi nostalgia. Né? São situações em que a pessoa fica muito voltada para dentro. E o tradicionalismo, né? A manutenção do tradicionalismo também. Também a manutenção do tradicionalismo que nós conversávamos antes de iniciar a tertúlia. Às vezes, as pessoas que fazem parte de culturas muito tradicionalistas e que se propõem a ser melhores que os outros, né, entre aspas, porque não existe melhor que os outros, né, a pessoa acaba se fechando. É o exemplo que eu trouxe ali, por exemplo, da cultura gaúcha, né, que muitas vezes, eu sei que eu não falo em nome de todos os gaúchos, não, porque tem muito gaúcho que também é universalista. Mas, se a gente pegar do ponto de vista da cultura regionalista gaúcha, existe um processo de fechadismo muito grande de achar que é uma cultura melhor e tal. E para concluir, né, o binômio renovação-inovação. Né? Acho que aqui tem uma questão de saída da nostalgia. Né? Uma pessoa que começa a inovar, que é trazer elementos novos para suas relações. Ou uma pessoa que começa a renovar, que é ter um novo olhar sobre as suas relações que ela já tem. Esse binômio já é um processo de saída da nostalgia. Chegaram aqui 2 perguntas, gente. Ó. Masculinologia e feminologia, página 14, primeira linha. Toda pessoa boêmia é nostálgica? Qual a relação entre a boemia e a nostalgia? Olha, depende do conceito de boêmio, né? Porque assim, ó, tem pessoas que usam a palavra boêmio. Boêmio, primeiro, é quem vem da Boêmia, que é uma região da Alemanha. Só para também... Né? Não é isso que ela está falando. Para ser bem claro, né? Não é isso que ela está querendo dizer, mas só para a gente deixar claro. Né? Boêmio é aquela pessoa, é um termo que é usado, que é um termo já até meio antigo, já, né? Que é usado para pessoas que vivem na noite. Assim, né? Que tem pouca vida noturna, mas que saem muito na noite, vivem muito na noite. E também o termo boemia, inclusive tem muitas músicas que celebram a boemia, né, uns sambinhas antigos e tal, serestas, né, que nesse caso seria o caso mais nostálgico, né, que é a lembrança de uma época, normalmente no Rio de Janeiro, né, daquele sambinha, do morro, né. Serenata. Então é nesse sentido que o boêmio, que eu coloquei o boêmio aqui. Isso, tem o Encontro dos Boêmios, né? Estão lembrando aqui. Não, o Alexandre está falando aqui, eles se reúnem, né, os boêmios, para falar do passado. Muitas vezes é isso que acontece. Beber primeiro e depois falar do passado. Professor, oi? Para fazer evocação das consciências. Professor Ricardo e professora Mabel, o que pensam sobre o feminismo e o fato de intermissivistas se deixarem envolver por tais movimentos sociais ou ideologias, por exemplo, a ciranda feminista? Eu acho o seguinte, bom, não conheço muito bem a ciranda feminista, já ouvi falar, mas não conheço muito bem. Mas o que eu diria a respeito do feminismo, assim, o feminismo, se a gente pegar ele com a acepção do momento em que ele surgiu, ele é uma tremenda burrice. Porque o feminismo, originalmente, ele envolve uma exclusão do homem como uma pessoa que também é importante. Na verdade, o importante é a igualdade. Né? A gente não quer excluir ninguém. Né? O importante é a igualdade entre homens e mulheres. E a gente não quer uma coisa reativa. Então, reativamente à sociedade machista e patriarcal, a gente faz uma sociedade feminista em que as mulheres é que são superiores. Não, não é isso. A questão é a igualdade. Tanto um lado quanto o outro, você cai num erro, né? Gente, lembrando que nós estamos tendo aqui em Foz a Feira Internacional do Livro. Começou ontem, vai até dia 14 de setembro, até às 19 horas, foi na sexta-feira, mas agora vai até acho que às 22, aliás. No dia 10, que é quarta-feira, nós vamos ter uma série de eventos, ali serão 4 palestras da Conscienciologia, 2 mesas de debate e o lançamento do livro Evolução de la Inteligência Parapsíquica, de Miguel Cireira. Miguel é um voluntário de Madrid, ele vai estar aqui no Brasil, fazendo o lançamento do livro dele. O livro dele é bem interessante, já chegou, né? Bem interessante, porque ele vai contando historicamente, né, não nostalgicamente, a história da evolução mesmo do parapsiquismo. É muito denso esse livro, eu tive a oportunidade de ver uma versão
primária do livro, mas já era muito bom, deve estar melhor ainda depois das revisões. Então fica aí o convite, o lançamento do livro dele vai ser no dia 10 de setembro, às 19 horas, na Praça do Mitre. Quem puder comparecer seria interessante. E foi publicado pela Editares, né? Foi publicado pela Editares. Todas essas atividades aqui são da Editares, né, que está por trás. Pois não. Ricardo, página 14, último paradoxo. Poderia explicar o paradoxo de a nostalgia, muitas vezes, ser desencadeada pela ideia de futuro? Sim. Às vezes a consciência que tem a sua bússola muito voltada para o passado, a pessoa tem dificuldade de vislumbrar o futuro. Então, cada vez que ela pensa no futuro, se ela tem o norte dela muito voltado para o passado, o futuro se torna amedrontador. Muitas vezes, né? Então, o paradoxo de nostalgia muitas vezes ser desencadeado pela ideia de futuro. O medo do futuro acaba levando a pessoa ao passado, né? Então, acho que esse é um ponto interessante que você levantou, porque assim, a rigor, nostalgia não é a saudade do passado. A nostalgia é uma patologia que as pessoas estabelecem com a passagem, é uma patologia da relação que as pessoas estabelecem com a passagem do tempo. Isso é a nostalgia. Muitas vezes envolve o passado, mas também envolve o futuro. Porque as pessoas que têm a dificuldade de vislumbrar o futuro como algo real e concreto e positivo, direcionam a sua bússola para o passado. Será que tem, Ricardo, também relação com medo de envelhecer? Pode ter relação. Né? Pode ter essa relação. coisa, né? O medo de envelhecer, que está findando, às vezes, a vida, e a pessoa se prende numa época passada, né? Porque ela não aceita a fim, né, da existência. Pode ser. Pode Ricardo, na interaciologia, a última interação, a interação nostalgia e desatualização profissional. Na página 13, né? É, página 13, interaciologia, interação, Isso. nostalgia, É aquela situação que é o seguinte, por exemplo, o médico se forma, vai para o interior, né? E às vezes nunca mais se atualiza. Existem muitos médicos no interior que se atualizam, tá? Isso não é geral, mas às vezes tem médicos que nunca mais se atualizam. Veterinário também. Veterinário, a Mabel está lembrando também. E o que acontece? A pessoa, ela sai da faculdade e ela tem um certo referencial de postura, né? Como se portar nas relações médicas, certos conhecimentos que na época que a pessoa se formou eram conhecimentos de ponta, mas com o tempo vão se tornando defasados, entendeu? Então, e quando a pessoa ela é questionada muitas vezes, ela é colocada em xeque, né? Por um médico novo que chega na cidade, ou pela comunidade que está questionando condutas da pessoa, a pessoa às vezes se refugia no argumento de que ela aprendeu isso na faculdade, entendeu? Então, às vezes, assim, aquela ideia de que os professores da pessoa eram os médicos ideais, o conhecimento daquela época foi um conhecimento muito sério, muito importante e único. Isso faz com que a pessoa, às vezes, esse referencial muito forte na época da formatura, faz com que a pessoa, às vezes, não atualize os seus conhecimentos. Da conscienciologia também, né? Muita coisa se atualizou, muitas coisas estão acontecendo. Verdade. E a gente tem que estar se atualizando também, né? A participação na mini tertúlia é importante também. Você sabe que eu estava esses dias conversando, que a Keiko está falando, realmente a gente tem que se atualizar. Com tantos livros que estão sendo escritos, a gente, né, às vezes perde. Mas também tem o inverso. Tem gente chegando que precisa se atualizar dos livros que já foram escritos. E eu estou vendo que tem gap cognitivo de pessoas já na Cognópolis que fazem perguntas, às vezes, na tertúlia aqui ou na mini, porque elas não conseguiram ainda ler os tratados básicos, Projeciologia e 700 experimentos. Então, tem o gap para os dois lados, dos livros que já foram publicados e não deu tempo, que são os atuais, e dos que chegaram agora estão esquecendo os tratados antigos, que é a base da ciência e que é muito importante. E há muito desvio de cognição e de entendimento de Verpon, porque falta base. Falta a base, basicão, né? Projeciologia, 700 experimentos, aqueles tratados iniciais. Exatamente. Então, fazem perguntas como se estivesse reinventando a roda, mas não é, porque ainda não deu tempo dessas pessoas lerem, de se atualizarem, para trás, no caso. Só fazendo um comentário sobre isso. De certa forma, eu acho que é até
O fato de estarem chegando pessoas aqui que não têm o curso básico, eu acho que é positivo no sentido de ser um mérito da tertúlia online. Que as pessoas têm acessado cada vez mais a tertúlia online e se interessam pelo tema e chegam aqui, só que ainda não tem a base. É né? que eu estou falando, não é nada contra. É só para lembrar que a gente não pode esquecer, às vezes, né, essa base da ciência, porque vai ajudar a própria pessoa, não é por nós. Ou para quem já leu, é para a pessoa que está chegando, ela vai entender o que é falado hoje muito mais. Só um comentáriozinho. Eu quero só também comentar, antes de terminar, uma última coisa. É bem rápido. Que... Falta 2 minutos, perdão. Discussão de casal, a gente não se Falta 2 minutos. Espalhado pelo Brasil, tem várias unidades do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, as pessoas que acessam pela tertúlia não entendem tudo porque não têm esse conhecimento primário, podem acessar o www.ipc.org e buscar esses cursos de entrada que vão direcionar a pessoa para esses estudos primários. Com a palavra, Ricardo. Só para fazer, então, um último comentário, assim, um paradoxo que eu me dei conta, que eu não coloquei na paradoxologia, que é o seguinte: às vezes as pessoas que olham muito para o passado, elas olham para o passado para tantas facetas do passado, que paradoxalmente desenvolvem uma certa intelectualidade, porque olharam para o passado sobre diversos prismas, né? Então, uma mensagem final que eu quero deixar aí nesses último minuto é que, assim, ó, para quem desenvolveu uma grande intelectualidade, uma grande capacidade de análise, através das suas vivências nostálgicas e das suas vivências de olhar para o passado, aproveite esse traço que desenvolveu e passe a olhar para o futuro. Use a sua capacidade de intelectualidade, de associação de ideias e de análise para olhar para o presente e para olhar para o futuro. Acho que esse é um fazer do limão uma limonada. Muito bem. Gente, então parabéns aí para o Ricardo, né? Um excelente verbete, uma excelente defesa. Nós queríamos agradecer a presença dos tertulianos, dos teletertulianos e, como o Ricardo falou, dos paratertulianos. E passamos aí para os nossos recados. Obrigada e até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, o Rômulo, sobre o acoplamentário. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do acoplamentário, curso para desenvolvimento da clarividência interassistencial. Nesse mês nós temos 2 acoplamentários, de 19 a 21 de setembro, com a temática Seriexologia, e do dia 26 ao dia 28, com a temática Liderança Interassistencial. Mais informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou através do site do CAEC, www.caec.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Inventário Genealógico, especialidade Grupo Carmologia, com a verbetógrafa Juliana Nicolau. Obrigado e boa tarde a todos.